nós acompanhamos uma máquina impossível, uma nave construída para mergulhar na atmosfera do Sol, a Parker Solar Probe, a missão que conseguiu chegar mais perto da nossa estrela do que qualquer objeto criado pela humanidade. Mas existe algo ainda mais extraordinário do que a própria nave: o homem que tornou essa missão possível. Porque décadas antes da Parker Solar Probe tocar o Sol, um cientista fez uma previsão tão absurda que quase destruiu sua carreira. Uma ideia que foi ridicularizada, questionada e considerada impossível. Mas o mais impressionante é que ele estava certo, e a prova disso acabaria atravessando milhões de quilômetros pelo espaço, até chegar ao Sol. Mas antes de continuarmos essa jornada, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos permite continuar explorando os maiores mistérios do universo. E fique até o final, porque a história que vamos descobrir hoje não é apenas sobre um cientista. É sobre como uma única ideia mudou completamente a forma como a humanidade enxerga o Sol. E talvez o próprio universo. Imagine nascer em uma pequena cidade dos Estados Unidos, sem saber que um dia seu nome viajaria pelo espaço. Foi exatamente assim que começou a história de Eugene Parker. Ano de 1927, Houghton, estado de Michigan, uma cidade cercada por florestas, lagos e invernos extremamente rigorosos. Nada indicava que aquele garoto curioso mudaria para sempre a física espacial. Mas existe um detalhe interessante. Desde cedo, Parker parecia fascinado por perguntas. Perguntas que a maioria das pessoas jamais faria. Por que as estrelas brilham? Como o universo funciona? O que realmente acontece no espaço entre os planetas? E aqui, as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque essas perguntas o levariam para um caminho capaz de desafiar algumas das maiores autoridades científicas do planeta. Durante sua juventude, Parker mergulhou nos estudos: matemática, física, ciência. Cada descoberta parecia abrir uma nova porta. Mas quanto mais aprendia, mais perguntas surgiam. E talvez tenha sido exatamente isso que o tornou diferente. Enquanto muitos buscavam respostas, Parker buscava mistérios. Mais tarde, ele ingressaria no Caltech, uma das instituições científicas mais prestigiadas do mundo. Foi ali, entre fórmulas, teorias e cálculos aparentemente impossíveis, que algo extraordinário começou a acontecer. Mas para entender isso, precisamos voltar ao Sol. Na década de 1950, os cientistas acreditavam conhecer razoavelmente nossa estrela. Mas havia um problema, um enorme problema. Algo simplesmente não fazia sentido. O Sol era incrivelmente quente, liberava quantidades absurdas de energia. Mas ninguém conseguia explicar completamente o que acontecia com toda aquela matéria superaquecida. Para onde ela ia? Será que ficava presa ao redor da estrela? Ou escapava para o espaço? Parecia uma pergunta simples, mas a resposta mudaria tudo. Foi então que Parker começou a fazer seus cálculos, dia após dia, noites inteiras, equações, modelos, simulações. E quanto mais investigava, mais estranha a resposta parecia. Até que finalmente chegou a uma conclusão. Uma conclusão que ninguém queria ouvir. Segundo seus cálculos, o Sol estava lançando matéria continuamente para o espaço, o tempo todo, em todas as direções. Uma tempestade invisível atravessando o sistema solar inteiro. Hoje chamamos isso de vento solar. Mas naquela época, a ideia parecia absurda,
impossível, inaceitável. E foi exatamente assim que muitos cientistas reagiram. Seu trabalho foi duramente criticado. Especialistas afirmavam que aquilo não fazia sentido. Alguns acreditavam que seus cálculos estavam errados. Outros simplesmente não conseguiam aceitar a ideia. Imagine passar anos estudando um problema, descobrir algo revolucionário e ouvir que você está completamente enganado. A maioria das pessoas teria desistido. Mas Parker não desistiu, porque os números continuavam apontando para a mesma direção. E aqui a história ganha uma dimensão ainda maior. Porque não estamos falando apenas de uma teoria. Estamos falando de um homem enfrentando praticamente toda a comunidade científica, sozinho. Mas existe um detalhe que quase ninguém conhece. A ciência tem uma característica fascinante. Ela não se importa com opiniões. Ela não se importa com reputações. Ela não se importa com autoridade. No final, ela responde apenas aos fatos. E os fatos estavam prestes a chegar, do espaço. Em 1962, uma pequena sonda chamada Mariner 2 começou a enviar dados para a Terra, milhões de quilômetros de distância, informações inéditas, medições nunca realizadas antes. E quando os cientistas analisaram aqueles dados, o impossível aconteceu. Parker estava certo. O vento solar existia, exatamente como ele havia previsto. Imagine receber essa confirmação. Imagine descobrir que algo que parecia absurdo era real. Naquele instante, uma teoria desacreditada transformou-se em uma das descobertas mais importantes da astronomia moderna. Mas isso era apenas o começo, porque compreender o vento solar significava compreender como o Sol influencia todo o sistema solar. Auroras polares, tempestades geomagnéticas, satélites, comunicações, astronautas, redes elétricas, tudo está conectado. E no centro dessa descoberta estava Eugene Parker. As décadas passaram e Parker continuou trabalhando, publicando pesquisas, criando modelos, expandindo os limites do conhecimento humano. Seu nome começou a aparecer em toda parte. Equações, teorias, fenômenos físicos, descobertas. Era como se sua assinatura estivesse espalhada por todo o cosmos. Mas a maior homenagem ainda estava por vir. Décadas depois, a NASA iniciou o desenvolvimento de uma missão sem precedentes. Uma nave que faria algo que parecia impossível: tocar o Sol. Ou pelo menos chegar mais perto dele do que qualquer outra máquina já construída. Mas então surgiu uma pergunta: como essa missão deveria se chamar? A resposta surpreendeu o mundo científico: Parker Solar Probe. Pela primeira vez na história da NASA, uma nave receberia o nome de uma pessoa que ainda estava viva. Pense nisso por um instante. Quantos cientistas conseguem ver sua própria homenagem partir rumo ao espaço? Quantos conseguem testemunhar sua própria história sendo escrita? Pouquíssimos. Eugene Parker foi um deles. Em 2018, aos 91 anos de idade, ele assistiu ao lançamento da nave que carregava seu nome. Imagine estar lá. Imagine olhar para o céu e ver décadas de trabalho, sacrifício, dúvidas e descobertas, transformadas em uma máquina viajando rumo ao Sol. Se você chegou até aqui, significa que compartilha da mesma curiosidade que levou a humanidade a olhar para as estrelas pela primeira vez. Então, considere se inscrever no canal, porque ainda não chegamos à parte mais impressionante desta história. Porque existe algo profundamente simbólico em tudo isso. A Parker Solar Probe não foi enviada apenas para estudar o Sol. Ela foi enviada para estudar um fenômeno que Eugene Parker previu décadas antes. É como se a humanidade tivesse construído uma nave inteira para verificar uma ideia,
Uma ideia que quase foi rejeitada. Uma ideia que quase desapareceu, mas que acabou mudando nossa compreensão do universo. Em março de 2022, Eugene Parker faleceu aos 94 anos. Mas sua história não terminou naquele dia, porque cada vez que a Parker Solar Probe atravessa a atmosfera solar, cada dado enviado para a Terra, cada nova descoberta, carrega um pedaço do legado deixado por ele. E talvez essa seja a parte mais extraordinária de todas. Não foi a nave, não foi a teoria, não foi a fama, foi a coragem. A coragem de seguir os dados quando ninguém acreditava. A coragem de defender uma ideia aparentemente impossível. A coragem de continuar. Porque no final, algumas pessoas observam o universo, outras ajudam a explicá-lo. Mas raríssimas conseguem mudar para sempre a forma como toda a humanidade enxerga o cosmos. Eugene Parker foi uma dessas pessoas. E talvez, quando olharmos para o Sol no futuro, não estejamos vendo apenas uma estrela. Talvez estejamos olhando para a prova de que uma única ideia pode atravessar gerações, atravessar o espaço e alcançar a eternidade.